Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, é um prazer grande ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023. Abraço grande para você que está sempre ligado na nossa programação, que está sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Minha gente, hoje eu recebo aqui no programa Flávio Azevedo, Felipe Flores, empresário, presidente da CDL de Tanguá, e um cara que vem se destacando da nossa região aí por conta da empresa que ele comanda. Está escrito na camisa dele para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, aí pelo Facebook, né? A Connect Internet, a empresa que Felipe, ao lado de um conjunto grande de colaboradores, comanda, com sede em Tanguá, mas espalhada aí por toda a nossa região, por todo o estado do Rio de Janeiro. E assim, estamos, né, você vai falar assim, Flávio está ficando maluco, né? Porque eu anunciei para vocês no início do mês que estaríamos conversando sobre saúde mental em todo mês de janeiro. Bom, além de falar da Connect Internet, que eu acho que comandar uma empresa desse porte deve mexer com a saúde mental de quem comanda qualquer negócio, né? Nós vamos conversar com o empresário também para saber quantas anda a cabeça do empresário, esse cara que investe, o cara que trabalha, o cara que gera riqueza, né? É um dos assuntos aqui com o nosso queridíssimo Felipe Flores. Então, seguimos aqui com a pauta da saúde mental, por conta do Janeiro Branco, né? E além de falarmos das ações da Connect Internet, vamos também ouvir, né? Até porque Felipe também representa lojistas e empresários de Tanguá, a quantas anda a saúde mental, a cabeça do comerciante, do empresário, sobretudo nesse início de ano, né? Porque você está fazendo planejamento diante de um novo ano, um novo governo lá em Brasília, e o couro está comendo por lá, e como é que isso chega na cabeça do cara que gera riqueza, né? Porque é quem paga os impostos, né? É o empresário, é o comerciante. Bom, Felipe, prazer receber você aqui. Muito obrigado aos amigos que estão sempre nos prestigiando, ligados em nossa programação. Minha amiga Zenilda Rodrigues, que é de Tanguá, abraço para você. Ela diz aqui, manda um abraço para as funcionárias do Felipe, Nice Azevedo, Raquel Azevedo, é todo mundo da minha família, será esse povo? E Thalita Moura, né? E ela marcou aqui as 3 meninas, né, que eu falei aqui. Abraço, Zenilda. Certamente amigas suas de pedal, né, Zenilda? Porque você é a mulher que corre, é a mulher que pedala. Bem-vinda, Zenilda. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência sempre, né?
E a Thelma Fonseca passa por aqui nos dando boa tarde também. Muito obrigado, Thelma. Seja bem-vinda. Felipe, seu boa tarde aos amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo. E mais uma vez é um prazer grande recebê-lo aqui no estúdio da Rádio 1340 para conhecermos os seus projetos, batermos um papo, a gente rir um pouco aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. Fico muito feliz sempre com o convite de vir aqui. Você é uma pessoa muito querida pela nossa região, né? Seu programa tem muito respeito e muita credibilidade. Então toda vez que você me faz o convite, eu fico sempre com o coração muito feliz e é inegável, né? De não estar aqui, de estar presente aqui com você, para a gente trocar uma ideia, falar um pouco da nossa região, falar um pouco dos projetos que eu tenho como empresário e dos desafios, né, que a gente enfrenta todos os dias como empresário nesse mundo, né, que é político, que envolve tanto a parte empresária, né, na nossa região. Acho que nunca se envolveu tanto a política dentro do empresariado, né? Então o empresariado tem dado seu espaço de acordo com o movimento político. Então acho legal, a gente hoje vai trocar uma ideia bem bacana aqui, né? Eu não poderia começar o ano de uma maneira melhor, né? De vir aqui do seu programa, fico sempre muito feliz. Bom, vamos fazer aí uma retrospectiva, né, de 2022, né, as conquistas, como é que foi a Connect em 2022 e vamos fazer também aí uma retrospectiva 22 e uma perspectiva para 23, quais são as conquistas que estão a caminho, né, e a moçada sabe dessa parceria, dessa amizade que eu tenho com o Felipe, amigos de fora, de cidade distante, moçada que fez faculdade comigo, etc. E tal. Quando a Connect chega por lá, o cara fala, rapaz, aquela empresa do seu amigo aí, de vez em quando você coloca. E eu tenho uma camisa dessa que o Felipe veste, eu tenho uma não, eu tenho duas. Faço trilha com ela, de vez em quando coloco foto, né, a galera que me acompanha. Aquele seu patrocinador que você faz trilha com a camisa dele. Abriu uma loja aqui na cidade, Flávio, e tal. E muito bacana ver que as coisas estão crescendo, etc. E tal. Mas como é que foi esse 2022, Felipe? Foi grandes desafios, né? Foi o ano que, pro encerramento do ano, a gente apertou um pouquinho no final do ano, né? A parte, no meu segmento, né? O clima influencia muito, então a gente teve muitas incidências de chuva nesse período e acabou alguns projetos, ele tendo um pouquinho de atraso, a gente teve que pegar no acelerador um pouquinho. Mas a gente conseguiu entregar todas as expectativas que eram para 2022, né? Nós entregamos algumas parcerias que envolviam alguns cabeamentos em parceria. Então ficou tudo dentro do nosso planejamento e em 2023 a gente tem muita coisa, muita novidade. Nós estamos fazendo um centro de logística que vai facilitar muito o desenvolvimento da empresa na nossa região, né? A empresa pretende crescer, pretende contratar, então a gente pretende continuar crescendo, né? Nós temos projeto que está sendo discutido. Na verdade, a gente começou nesse primeiro trimestre agora, na primeira reunião do ano, nós discutimos um projeto que é para atender mais 2 cidades com clientes residenciais. Eu acho que a gente vai ter bons frutos aí, bons negócios para 2023, apesar de algumas inseguranças, né, que eu acho que todo empresário tem sentido isso, acho que não só o empresário, toda a população tem sentido algumas inseguranças com relação a parte financeira do nosso país, né? A política está muito estável, então está todo mundo tentando dar os passos com mais segurança possível. Mas nós somos muito confiantes no que a gente faz, né? Todos os projetos que a gente aplica são pautados em cima de planejamento, então tudo que a gente faz com muita segurança para que o retorno seja certo, né? E consiga atingir os objetivos que a empresa almeja. Perfeito. A Connect hoje está presente aonde exatamente? No Rio de Janeiro, né, a gente atende quase todo o Rio de Janeiro, tanto com cabo 100% próprio, quanto de alguns parceiros que a gente tem atendimento, né, Espírito Santo, Minas e São Paulo, com corporativo através de alguns parceiros também. Né, então a gente tem alguma penetração nesses estados, mas mais no sentido corporativo. E residenciais a gente continua muito forte ainda no Rio de Janeiro, nas cidades onde a gente atua. A empresa tem um diferencial muito grande, né, Flávio? Onde eu passo, onde que a empresa tem as suas lojas instaladas, quem é cliente da Connect, eu acho que pode dizer isso. E aonde que a Connect está presente, as pessoas na sociedade também sentem isso. Né? Ela tem um engajamento muito cultural, muito forte nas regiões onde atua.
ela não deixa passar em branco nenhuma data comemorativa que seja expressivo para nós como cidadãos, né? Nós fizemos um Natal itinerante esse ano, junto com o trenzinho, que percorreu as cidades onde a gente atua, alguns bairros mais carentes, que foi o objetivo, que geralmente a gente faz o Natal e ele fica concentrado no centro da cidade. Esse ano a gente fez um projeto que ele conseguisse abranger isso, que ele conseguisse ir nos bairros mais carentes, né? Infelizmente a última semana do ano acabou chovendo muito, atrapalhou um pouco os bairros que seriam contemplados com esse projeto, mas ela é uma empresa muito consciente com esse desenvolvimento cultural. A gente acredita muito que a gente tem que entregar um pouquinho de tudo que a sociedade dá para a gente quanto empresa, né? A gente tem esses projetos que não são base da empresa, né? E as pessoas conseguem perceber isso literalmente sentindo que a empresa tem esse retorno em todos os lugares onde atua. Perfeito. E falando de 2023, o que a gente pode esperar, o que tem na cabeça do empresário aí para 23, em termos de expansão, de alcance, de crescimento, de novos negócios? Pois é, nós expandimos muito em 2022, né? Nós agora estamos 95% da cidade de Maricá cabeada, que é um projeto que ainda estava em andamento, né? A cidade de Maricá é uma cidade muito grande, bem extensa territorialmente. Então os projetos que foram dedicados para lá a gente está concluindo agora. Nós começamos um projeto bem grande em Iguaba Grande, né? A gente também está concluindo a cidade de Iguaba 100% fibra ótica. A Connect ela tem como grupo, eu sempre falo a Connect, porque não sou eu, né? Não faço nada sozinho. Nós temos uma equipe realmente excepcional. Nós montamos um time que é compromissado, que faz os planejamentos e quer alcançar, né, o objetivo do sucesso sempre que a gente traça metas. Então, esse ano de 2022 nós traçamos algumas metas, foi de renovar a tecnologia da empresa, né? A gente é sempre muito preocupado, muito antenado com a tecnologia, a gente está sempre inovando, está sempre aprimorando dentro dos nossos circuitos de fibra ótica, de equipamentos, com modernidade. Nós conseguimos alcançar esse objetivo de 2022, que foi um desafio muito grande, por falta de alguns equipamentos no mercado, de componentes, mas conseguimos atingir esse objetivo, que foi o objetivo do final do ano. Conseguimos fazer uma proposta de Rio das Ostras, que nós iniciamos um projeto em Rio das Ostras, que foi também alcançado em 2022, e a gente vai ampliar isso para 2023. Nós pretendemos fazer uma ampliação na nossa malha ótica em Rio das Ostras, e em 2023 nós queremos ainda cabear mais 2 cidades do estado do Rio, né? Nós tínhamos algum projeto em Minas para cabear a cidade com residenciais, mas ainda está sendo discutido internamente, a gente está reavaliando algumas questões. A gente ainda está investindo muito nessa questão de tecnologia para dentro da empresa, para melhorar a experiência dentro, né, da casa dos nossos usuários. Nós fizemos conexões esse ano aí com a Globo, com alguns X internacionais, que melhorou o conteúdo, né? Então todos os clientes da Connect vão perceber sempre que o conteúdo está ficando mais rápido, ele percebe que realmente a internet tem melhorado com a sua conectividade. E fora disso, nós colocamos vários equipamentos para identificar possíveis falhas, né? Um caso foi, eu vi até uma postagem sua de um poste que pegou fogo em Rio Bonito. Né? A Connect foi a primeira Sempre empresa... tem poste pegando fogo em Rio Bonito, né? O Pois último foi domingo à noite. Pois é, domingo à noite, isso aí. Eu estava acompanhando aqui no grupo, alarmou pra gente, né, a falha. Em 30 minutos um carro nosso já estava no local, 40 minutos no máximo. Já estava avaliando qual o dano que se tinha feito. Afetou um cabo principal nosso que atende alguns bairros na cidade de Rio Bonito. E em 3 horas nós tínhamos restabelecido esse cabo. O reparo foi até mais ou menos umas... Eu não vou me recordar agora, mas eu acho que até 1h30 da manhã. Até 2 horas aí a nossa equipe estava lá no local fazendo o reparo desse cabeamento. E nós fomos a única empresa que fez o reparo imediatamente. Todas as outras empresas eu recebi foram no outro dia. De ouvintes aqui, seguidores nossos. Flávio, eu estava sem internet até 2 horas da tarde, né? E aí
não era um cliente Connect, né? Com certeza não. Fiquei sem energia, não, sem internet, Flávio, até 2 da tarde, até meio-dia, até... E teve operadoras que ficaram mais de 24 horas, inclusive telefonia. É mesmo? Inclusive telefonia em Rio Bonito ficou afetada, porque afetou algum cabo principal, né, de algumas operadoras, e aí o reparo se estendeu durante todo o dia ali. E aí tem aquele lance também de que a chuva não para, né? A chuva não tem para, aquele que lance também atrapalha. do operador, para sua segurança também não vai subir imposto, né? Porque pode acontecer alguma... Perfeito. Então nós tivemos no outro dia de manhã para fazer alguns reparos pontuais, que é o cabo que pegou fogo do atendimento à loja, do atendimento residencial que tem ali, que obviamente não daria para fazer de madrugada, né? Não vai bater na casa do cliente para... Né? Então foi feito no outro dia, mas alguns reparos pontuais. O principal mesmo, que foi alguns bairros que foram afetados, foi em 3 horas nós conseguimos sanar o problema. Mais uma vez eu estou te falando, nós investimos em muita tecnologia, em equipe, em treinamentos. Então a gente tem uma equipe realmente bem diferenciada, bem preparada, para que quando ocorra esse tipo de problema, a gente consiga acionar a equipe o mais rápido possível e dar a melhor qualidade para os nossos assinantes. Perfeito. Então tá aí, gente. Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui Felipe Flores, comandante da Connect Internet, é o nosso entrevistado hoje aqui, né? E vamos falar do mundo corporativo, logicamente, falar da empresa em questão, né? E vamos falar de saúde mental também, né? Eu fico imaginando, Felipe, que esse monte de chuva caindo aí, o verão é uma estação chuvosa, né? Tem as tempestades, as trovoadas, os raios, os relâmpagos, e haja suíte, né? Que são aquelas pecinhas que acabam às vezes sofrendo alguma descarga elétrica, queimando, precisa de reparo, precisa de troca. Não sei se ainda se a tecnologia ainda não tem mais suíte, não? Hoje não. Ah, que beleza. Por conta da fibra ótica, né? A fibra ótica ela é um condutor que não precisa desses passivos no caminho, né? Desses ativos, né? No caminho, né? Tudo passivo, então ela é condução de ponta a ponta, né? Mas de qualquer maneira a saúde mental fica meio preocupada nessa época aí, né? Com certeza, porque aí a nossa questão é mais com os colaboradores, né? Aí essas questões de chuva, a preocupação interna, e o monitoramento interno de como que vão ser feitos os atendimentos que são necessários fazer, com relação aos nossos colaboradores. Aí a atenção é redobrada com esse intuito. Então às vezes até fica mais gente disponível em um carro para fazer um atendimento por conta de suporte mesmo, para avaliar com mais atenção a questão do posteamento, para não ter choque, para não ter nenhum tipo subir de repente no telhado molhado, alguma Exatamente. Coisa assim, né? Então a preocupação para fazer instalar alguém que solicitou o serviço. Perfeito. Então assim, a nossa maior preocupação está nesse quesito, né? Não é que no quesito relâmpago, que era um problema que a gente tinha no passado. Sim, Quem foi cliente da Connect há muito tempo. Eu lembro disso. Aqui na rádio de vez em quando acontecia, virava o tempo, chovia aquela trovoada, a gente perdia, senão tinha um problema que acho que foi solucionado aqui na altura da Ponte Tanguá, acho que tinha uma conexão aqui. Até de vez em quando o maço pegava fogo ali, alguém tocava fogo naquele capinzal ali, atingia o poste. Cabeamento todinho ali. Não tinha um negócio desse? Perfeito. Esse negócio de 3 anos atrás, assim, tinha sempre isso. Então, assim, era preocupação com raios, né? Com a fibra. Descarga elétrica, a fibra elimina isso. A não ser que quando você tem na fibra no meio do caminho algum equipamento que você precisa que, no nosso caso, não existe, né? Não tem, né? Então, isso, até no passado, quando era o cabo TP, tinha muito isso, né? Você chegava na fibra ótica nos bairros e fazia as células. Então aquela fibra ótica ela alimentava um equipamento, daquele equipamento saía para o cabo TP, melhorava a qualidade, mas você tinha os equipamentos que poderiam dar a falha, que aí é a energia, que é a descarga elétrica, e às vezes faltava energia 2 ruas antes aqui, e você com energia aqui, você ficava sem internet. Na minha casa de vez em quando acontecia isso, pois até que eu descobri que a caixinha era 2 ruas depois, que jogava para cá, Perfeito. E aí acabava a luz lá, não acabava aqui, mas o que aconteceu? Aí a pessoa falava, não, acabou a energia, pô, mas eu tenho energia aqui, como é que pode? Porque o monitoramento pra gente apitava como que faltou energia naquele local. Sim. Mas aquele ponto ele atende uma célula. Então ele não acabou energia na célula inteira, acabou energia num determinado ponto que é na cabeça. De distribuição. Exatamente. Então a gente e hoje não tem mais isso. Hoje não mais. A questão do cabeamento. O Connect não tem mais isso. Hoje é rompimento de cabo. Se qualquer interferência que tiver é rompimento de cabo ou é o equipamento dentro da residência do cliente, ou a fibra às vezes esmagada, que dá uma atenuação,
Aí pode ser algumas outras falhas, mas menos do que a gente tinha antes. Né? Hoje é bem mais assertivo. Toda vez que o cliente hoje liga, fala assim, poxa, eu estou com a conexão aqui, não está funcionando muito bem. Aí geralmente se faz uma avaliação, é onde que não funciona, no meu quarto não funciona, mas na sala funciona. Então é o equipamento, é o roteador que ele não está conseguindo fazer a distribuição naquele ambiente. Perfeito. Não é que o roteador é ruim, é porque aquele ambiente determina de um equipamento diferente ou de mais equipamentos. Então é isso que diferencia muito hoje. A Connect tem, esse ano, em 2023, inclusive nós estamos fazendo um treinamento bem específico para todos os técnicos, quando estiverem na casa dos nossos clientes, fazer essa avaliação de quantos equipamentos é necessário para atender 100% aquela residência. Os equipamentos que você fala é o repetidor, né? São repetidores, roteadores, porque o roteador bom mesmo, ele não é barato. E hoje, tipo, se você, para fazer um investimento em tecnologia, as pessoas geralmente não querem. Não, esse roteador funciona. E realmente funciona, ele resolve, mas de repente em algum cômodo da casa ele não funciona. Então hoje a gente tem buscado alguns equipamentos com custo-benefício, né, com preço melhor, que consiga fazer o atendimento de toda a residência com mais assertividade e com preço, com custo melhor. Eu ia até comentar isso, às vezes eu sinto falta, e não só em serviços de internet, mas outros mais, né? Acho que dessa informação para o cliente, né? Que por vezes o cliente não sabe, o vendedor ali na hora não fala para o cara, meu irmão, ó, se você vai colocar um roteador meia boca aqui, na sua varanda lá atrás, na hora que você estiver na churrasqueira, perfeito, a internet vai chegar lá com dificuldade. Você vai ficar reclamando, perfeito, né? E aí o problema não é da internet, é o roteadorzinho que é fraco, então você teria que colocar maior ou fazer uma rede lá fora, né? Uma rede 1, rede 2, né? Tem algumas casas que fazem assim também, né? Coloca 3 redes, uma lá fora na área de piscina. Isso aí. Né? Vai fazendo essa distribuição. Os roteadores que faz mesh, né? Que a gente fala, ele vira uma rede unificada. Você coloca um no ponto principal, põe um no ponto principal, e dali para lá você pode colocar quantos equipamentos forem necessários para você cobrir o ambiente que você gostaria. E ele faz essa distribuição automática. Porque antigamente você está conectado aqui, você sai para o outro roteador, você tem que desconectar desse e conectar no outro. Se você não desconectar, a internet está lenta, mas é porque você está conectado no roteador que está distante. Hoje não mais. Hoje você tem esses equipamentos que você sai de um para o outro, ele automaticamente ele vai te passando de uma rede para outra e você nem percebe, e a qualidade é excepcional, né? Ele passa até 1000 megas, então a gente tem focado muito nisso. Nosso setor de desenvolvimento da empresa tem buscado muito isso, tem focado nisso. A empresa tem criado alguns benefícios que são diretamente para cliente, então a gente tem o setor de desenvolvimento da empresa está focado diretamente nisso. Em 2023 nós devemos instalar mais de 100 pontos de Wi-Fi liberado da empresa em alguns pontos das cidades, Rio Bonito, Itanguá, vai ser o laboratório, na verdade, de iniciar isso. Esse projeto em 2023 ele vai sair. Então quem é cliente da Connect em alguns pontos da cidade, ele vai poder usar a internet 100% liberada, e aonde está no restaurante que você gosta, provavelmente vai ter o Wi-Fi. Você vai poder utilizar como cliente da Connect, você vai fazer seu login e vai utilizar 100% liberado. É um benefício que a empresa vai trazer para quem é cliente da Connect nas regiões onde atua. Então na rodoviária, em alguns pontos estratégicos vão ter pontos de maior volume de pessoas, né? Exatamente. Então a gente tem focado muito nisso. A gente criou um ponto, um clube de vantagens da empresa, né? A empresa é vinculada nesse clube de vantagens. Quem é cliente da Connect tem vários descontos, com Casa Bahia, Marisa, entre outros, né? Outback. São grandes marcas, né? A gente está vinculado junto com essas marcas. Você entra no aplicativo e você tem descontos de até 30% dentro das compras que são feitas dentro desse aplicativo. Assim, é bem interessante. Realmente a empresa, o marketing, esse setor tem surpreendido e tem crescido muito o nosso know-how dentro da empresa por conta desse desenvolvimento que a gente tem criado, dentre outras coisas que a empresa vai apresentar para 2023. Perfeito. Vamos lá. Sérgio Gonçalves, obrigado pela audiência, pela companhia. Alana Moura, abraço aí para minha amiga Alana. Manda um salve para a equipe Connect Tanguá, diz aqui a Alana, né? E ela escreveu aqui, olha a Elisinha aí, boa tarde. Manda um salve para a galera lá, salve todo mundo. Salve aí para minha equipe, né? De Tanguá não, né? E nossa família Connect, como a gente se lida. A Alana é uma parceira nossa, né? Uma colaboradora que acompanha a empresa, ela pode até falar melhor aí, né? Eu acho que há mais de 9 anos. Acredito eu, então é uma pessoa que conhece bem, vem da essência da empresa,
ela sabe de onde a empresa saiu, para onde a empresa quer chegar. Todas as reuniões que a gente faz, que a gente transmite para os novos colaboradores, para as pessoas que estão chegando, é exatamente isso. Nós somos uma empresa, a gente sempre fala lá que nós não somos uma empresa grande, nós somos uma empresa pequena, né, que tem sonhos altos, e a gente não quer deixar de ser pequeno, porque a gente quer tratar com todas as pessoas como a gente tratou desde o início, com respeito, com carinho, de quando era o Felipe que ia na casa das pessoas, instalar a internet, tomar um café. Então as pessoas, os meus clientes sempre foram meus amigos. A gente nunca teve cliente, a gente teve amigos o tempo inteiro, sempre, até aqui, em todos os lugares que eu passo, as pessoas quando tem uma crítica, poxa, Felipe, queria falar com você, vem cá, poxa, eu acho que aqui vacilou, pode melhorar, com certeza a sua pontuação aqui está sendo muito importante para o desenvolvimento da empresa. Meu telefone é liberado para todos, todo mundo que tem meu contato tem acesso direto à minha pessoa, e toda vez que eu recebo um elogio, eu faço questão, que meu coração sempre enche, de levar para a empresa, e quando tem crítica eu faço questão dobrada, porque é a hora que nós temos que acertar o que a gente está errando, e a gente é muito aberto a isso, sempre foi, e a Alana é uma pessoa que me acompanha e sabe como que é o trabalho da empresa do início, de abrir a porta para o cliente, de passar os sufocos que nós passamos para começar, para chegar onde a gente está. Hoje eu falo com a nossa equipe, a gente vive um sonho, porque a tecnologia favorece muito, então todo o trabalho da empresa, apesar de ser muito árduo, né, que nós somos uma empresa que trabalha 24 horas, então um rompimento pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, na chuva, no sol, nós estamos prontos a atuar. A tecnologia facilitou muito, porque algo que no passado a gente demorava horas para descobrir o problema, hoje em segundos nós sabemos exatamente onde está o problema. Então a gente, obviamente, foi fruto de muito trabalho, de muito investimento, né? As coisas que nós temos dentro da empresa, a equipe de engenharia que nós temos dentro da empresa, eu tenho certeza que é um time diferenciado dentro do contexto do nosso segmento. Não é toda a empresa que consegue montar um time do jeito que nós montamos, e eu acho que é por isso que a gente cresce a galopada. Todos os anos a gente consegue praticamente dobrar as metas que a empresa determina, se dispõe a fazer. Então eu acho que está no caminho certo e com as pessoas certas, porque as pessoas que estão com a gente há bastante tempo são pessoas que realmente compram a briga da empresa. A gente pode ligar 2 horas da manhã para alguns colaboradores que prontamente eles estão à disposição para ajudar, para resolver qualquer questão que a empresa se põe. Então eu sempre sou muito grato, né, a tudo e a todos. Não posso deixar aqui de dar minha gratidão aos meus amigos, à minha família Connect, que está sempre comigo, está sempre me ajudando, me apoiando tudo. Um beijo para vocês aí. A Alana escreveu aqui, sou o dinossauro da empresa, e ainda botou a figurinha do dinossauro aqui. Essa é mesmo. Eu acho que aquilo que estávamos conversando antes sobre a questão da instalação, do alcance, é mais ou menos o que o nosso amigo Josias escreveu aqui. Um abraço aí para o meu amigo Josias. Eu tenho esse problema, na área externa a internet é ruim, ou seja, é aquilo que nós estávamos falando de que o roteador não está alcançando todos os pontos, né? Às vezes vai no quintal, então. Tem que melhorar o roteador, botar uma segunda rede aí, Josias, igual eu fiz na minha casa. Eu fiz uma segunda rede e aí ficou tranquilo isso, né? A segunda rede, às vezes, tem que perguntar ao técnico como é que é, né? Tem uma outra coisa importante também, que eu acho que é interessante nós falarmos, né? Quando você tem um problema de energia elétrica dentro da sua casa, você não liga para a Enel para reclamar, você liga para o seu eletricista para o cara vir ver o que está acontecendo aí na sua rede, dentro da tua casa. A Enel responde até o relógio, né? Do relógio para dentro é com o seu eletricista. A mesma coisa acontece com a SEDAI, né? Agora Águas do Rio, você tem um problema aí, um estouro, um cano rebentou dentro da sua parede aí, você não liga para Águas do Rio, você liga para o bombeiro, para o pedreiro, o cara vinha fazer a substituição, etc. Mas parece que com a internet a moçada ainda não entendeu um pouco isso e ainda liga para a empresa, né? Que tem a responsabilidade de colocar a internet de qualidade até o seu roteador, dali para dentro é o TI que vai resolver, né? O seu técnico de informática. Mas como é que está isso, Felipe? A moçada está entendendo um pouco mais, né? A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, é sempre bom tratar disso, né? E aí os caras, eu vi alguma pessoa falar assim comigo, pô, o cara foi lá em casa, botou a internet, mas não fez mais nada não. Mais nada o quê?
E aí você percebe que ele queria que o funcionário da empresa atuasse também como um técnico para dentro de casa, né? Perfeito. Você chegou num ponto bem legal e bem interessante mesmo nesse segmento, né? Toda empresa de internet, quando ela faz a instalação, ela faz para um ponto principal, né? Então você determina onde que você gostaria que ficasse o equipamento, o roteador e a ONU, que é o equipamento da fibra ótica, e ali é instalado, obviamente ele vai atender um determinado campo, né? Porque a questão do Wi-Fi ele é muito complexo, porque não existe uma receita de bolo, são vários aspectos que influenciam. Então você fala assim, poxa, mas tem uma parede só, tá, mas tem uma parede, essa parede pode ser dobrada, na parede de trás pode ter um espelho, né? Então várias coisas influenciam, que estão além da nossa dinâmica de entender o comportamento de cada residência, né? Obviamente. Então o que a gente consegue fazer é instalar o equipamento e fazer a varredura do sinal, aonde que aquele sinal até onde ele conseguiu. Cara, é igual as ondas da rádio aqui. Eu tenho pessoas muito perto aqui da rádio que diz que não consegue pegar a rádio, né? Ouvir no radinho. E tem gente que, surpreendentemente, em outro estado nos ouve. Como é que pode? Perfeito. Vai entender essas ondas do rádio. E a onda do Wi-Fi é muito parecida com as ondas do rádio. Bem parecida. E quando a gente faz essa instalação que é de um ponto, né, que é esse ponto principal, hoje o telefone... A Enel trabalha com relógio, Águas do Rio trabalha com hidrômetro e o serviço de internet com roteador. Roteador, isso aí. Então... Exatamente isso. A gente chega no ponto principal, mas às vezes a necessidade do cliente, como é o caso do amigo Josias, né? Do amigo Josias, de repente ele é maior, porque a residência dele não está sendo contemplada com qualidade. Ele não está reclamando de dentro de casa. Ele está falando da área ponto externa, específico. Né? E às vezes o sinal está até pegando. Você olha e poxa, o sinal está pegando do Wi-Fi. Mas a internet não chega com qualidade. Não abre o vídeo, ele não abre, ele fica ali lento. Aí você vai se aproximando do roteador, melhora. Chega dentro de casa, fica legal. Então, as pessoas têm percebido que realmente tem que ter uma estrutura interna. Hoje as pessoas percebem, mas o investimento ainda não é tão barato, né? Então nem todo mundo está disposto a fazer o investimento. Porque se colocar mais um roteador bom deve estar numa média de R$300, R$350, um roteador giga. Então a gente está falando só do roteador. Então uma pessoa vai gastar no mínimo aí R$400, R$500 para fazer uma rede, para ampliar um sinal, para melhorar. E às vezes a pessoa não quer fazer esse tipo de investimento, né? A maioria das pessoas estão confortável com a internet funcionando do jeito que funciona. A maioria, obviamente, com essa pontuação de que em algum lugar não funciona. E sempre a pessoa fica com a sensação que é a internet que não está funcionando. Sempre ligam para a empresa, a gente sempre disponibiliza um carro para ir até a residência, ou a gente, né, orienta por telefone, mas a empresa é muito solícita com relação a isso. Nós temos uma equipe até específica para esse tipo de tratamento, não é o técnico de instalação. Deixa eu dar um recado que o Josias escreveu aqui, ó. Vou lá agora pedir a segunda rede. Aí, Josias, deixa eu te dar uma dica. Tem que ser o técnico de informática, não é Felipe que vai resolver isso não. Você tem que ter um cara aí que mexe com a internet dentro da sua casa, né? Um técnico em TI. É bom você levar ele na sua casa para ele ver sua casa, seu quintal, né? E aí ele vai orientar você se é melhor colocar a segunda rede ou se basta você colocar um roteador mais potente, aquele de 4 antenas que joga para lá, para cá. Na minha casa anterior, por exemplo, eu tinha um problema da questão de sobrado, né? O roteador era embaixo e não chegava legal em cima, né? Na parte superior do sobrado. E aí o técnico falou, Flávio, o ideal seria que o roteador fosse na parte de cima, porque as ondas, né, do Wi-Fi, ela desce tipo uma chuva. Então, se você coloca o roteador na parte de cima, embaixo automaticamente você vai pegar legal. Por vezes você não tem muita força para jogar para o alto, aí você fica com dificuldade lá em cima. Então, joga o seu roteador para a parte superior e faz a embaixo automaticamente você vai ter internet. Aí eu preferi, por conta disso, colocar uma segunda rede em cima, coloquei um repetidor no alto, cabeei ele, né, bonitinho ali e tal, cabeei, não foi rede Wi-Fi, cabeei do roteador mãe que era embaixo para um roteador repetidor em cima, e aí fiz as duas redes. O de cima tinha uma senha e o de baixo tinha outra senha. E aí tinha aquilo que o Felipe falou aqui no início aqui, quando eu chegava na parte superior, no quarto, para dormir, para trabalhar, eu tinha que conectar na rede 2, né? E ele geralmente reconhecia a rede 1, porque era
a rede mãe, né? A principal. E você passa primeiro embaixo. Aí quando eu descia, eu até pegava de cima, mas a de baixo era mais forte, eu trocava de novo e tal. Então tem que ter essa paciência aí e essa percepção. Mas né? hoje tem equipamentos que não necessitam disso mais. né? São equipamentos que fazem a alternância, né, de um Wi-Fi de um equipamento para o outro, sem precisar você desconectar e logar num novo equipamento. Isso que você está falando é bem interessante. Eu na minha casa, eu sempre quando chego em casa eu passo na frente da casa da minha mãe. Eu subo a escada na frente da casa da minha mãe, né? Minha casa é na parte superior. Você sempre fala isso aqui. Aí sempre meu celular eu conecto, quando eu vou na casa da minha mãe, eu conecto no Wi-Fi dela. O celular sempre conectava no Wi-Fi dela. Eu chegava em casa, cara, tomava meu banho, deitava, pô, vou dar uma olhadinha se tem algum compromisso, alguma coisa. Cara, internet lenta, eu falava, Jesus amado, o dono da empresa com dificuldade, né? Pois é, cara, e por várias vezes eu até passei vergonha já por conta de não atentar e reclamar na empresa. Eu falava, gente, é impossível, se aqui em casa tá assim, como que não tá a internet dos meus amigos na rua? Não pode, não, Felipe, é impossível, tá tudo bem aqui. Aí eles fazem a avaliação, obviamente. Cara, tá tudo perfeito. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Tem quantas pessoas em sua residência? Tanto, porque o meu roteador, na verdade, eu fico aberto para o meu técnico entrar. No meu caso, sim, ele tem a liberdade de mexer. Filho, tá eu e minha esposa, duas pessoas, mas só tem um conectado aqui. Falei, cara, impossível, cara, eu tô conectado e tal. Aí quando eu olhar lá no Wi-Fi conectado no Sueli lá, na minha mãe, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Aí eu era obrigado a falar, não, cara, te peço desculpa, eu que errei aqui, tava na casa de mamãe, aí nem tava na casa dela, aí pra tentar amenizar, passei na frente da casa dela. Na vergonha não ficar pior. Eu falava, não, tava na casa de mamãe, rapaz, eu pensei que tinha conectado automático, aí não conectou, e nem era. Eu subi na frente da casa dela, o celular automaticamente conectava no roteador dela. Então, na minha casa, por exemplo, acontece muito isso. Eu chego, coloco o carro na garagem, aí vou para minha casa. Chego lá, começo a mexer no telefone, sento lá, começo a mexer no telefone para atualizar as mensagens, exatamente isso. Então, aquela dificuldade, eu já sei. E na hora que eu entro na garagem, eu já pego da minha mãe. Mesma coisa, eu pego do meu irmão, da minha mãe, que mora na parte de baixo. Aí eu tenho que entrar e conectar no meu. Você acha que é a internet, mas não é. A conexão que está distante. Que era o roteador da minha mãe tá embaixo, eu estava em cima. E aí ela ficava distante. Agora eu coloquei uns equipamentos que é da TP-Link, até a marca. Ele é igual um disco voador. Ele é um equipamentozinho, vou mostrar aqui, redondinho assim. E você pode colocar quantos você quiser, conforme eu falei, dentro da residência. Porque a maioria da dificuldade que você encontra dentro da residência é não conseguir passar o cabo. De repente, no caso do amigo, onde ele está com o ponto principal, ele não consegue passar o cabo para a área de trás. Então ele fica limitado porque ele não consegue colocar um novo ponto. Porque para passar um cabo tem que ficar aquele cabo por fora, aparente, e as pessoas não querem. Esteticamente realmente fica muito feio. E esse equipamento ele resolveu o problema, que lá na minha casa era esse tipo de problema. Na minha área atrás também eu tinha esse tipo de problema. Eu não conseguia passar um novo fio para a parte de trás, então o roteador ele não tinha um alcance na área, que é a área do churrasco e tal, e aí eu ficava sempre ouvindo uma gracinha, pô, na casa do cara da internet não tem internet? Sei que, rapaz, aí eu tinha que explicar toda vez, cara, você quer usar a internet? Em casa a única coisa que eu não quero usar é a internet, você vai lá na sala que vai usar também. E aí esse equipamento resolveu o meu problema, cara, o equipamento realmente, a tecnologia é excepcional, ele foi um equipamento um pouco mais caro, mas que resolveu o meu problema. É o que de repente pode ajudar a Josias lá, né? Com certeza. Se eu tenho, esse é sem medo de errar, e né? O que é o negócio? Ele é um roteador, né? Que ele faz essa rede mesh que a gente fala. Sem cabeamento. E sem cabeamento. Ele replica automaticamente entre os outros, né? Então você pode colocar quantos forem necessários para você fazer. E aí ele fica direto na. Você liga ele na energia, ele é um equipamento redondinho, né? Igual um disco voador. Você coloca ele no ponto estratégico. Tem um na sala, tem um na cozinha e tem um na área, que é o meu caso. Eu tenho 3 e ele faz a repetição automaticamente entre os 3. E aí a rede você não precisa desconectar e conectar para estar no outro, que eu cheguei a fazer duas redes no início da minha casa, igual você estava falando aqui. Eu tinha que desconectar lá e conectar lá atrás. Aí quando eu coloquei esse equipamento não existe mais isso, é automático. Eu saio da sala. Você vai passando automaticamente, ele vai enxergando o seu telefone. Ele entende a rede como uma só. Perfeito. Então você é conectado, ele automaticamente ele te passa de um equipamento para o outro e a velocidade. E tem uma distância, boa. uma distância limite? Ele na hora da instalação você vai avaliar isso, né?
na verdade. Ele mesmo, o equipamento, ele dá um nível. O técnico vai dar essa informação. Exatamente, porque ele dá um nível do equipamento 1 para o equipamento 2, até aonde você pode afastar aquele equipamento. Então você tem os sinais, quanto mais se afasta, aqueles sinais vão perdendo a potência. Aí ele dá o crítico que, olha, não vai ficar legal. Está muito distante, eu estou pegando o sinal do outro já bem fraquinho. Entendi. Então ele mesmo já te limita também aonde que você, até aonde que você consegue dar o afastamento de um para o outro. Parecido com essas ondinhas aqui. Exatamente, ele é parecido com aqui. essas ondinhas. Ele mesmo vai te limitando. Então quando você vai afastando, quanto mais se afasta, menos potência ele vai identificando ali. Então ele dá o crítico que não vai funcionar. Por exemplo, fica vermelho a luz, quer dizer que está muito longe um do outro, que ele não vai conseguir fazer a comunicação. Mas o equipamento é muito bom, cara. Tenho 2 crianças em casa que ficam 24 horas na internet. Hoje tudo é internet, né? Então a gente vai assistir qualquer coisa, ou é Netflix, ou é Globoplay. A televisão enfim, hoje está conectada na internet. É tudo né? Internet, telefone celular o tempo inteiro. Então, assim, lá em casa todo mundo utiliza com tranquilidade. Diferente de quando tinha tecnologia de uns roteadores que não tinha esse desempenho que hoje os equipamentos têm. Mas, obviamente, eu te falando, eu fiz um investimentozinho, é um equipamento um pouquinho diferente, mas, cara, sinceramente... Compensou pelo sossego. Muita coisa. Não tem mais ninguém falando gracinha pra você na área do churrasco. Todo mundo for lá em casa, lá, eu tenho certeza que vai estar bem assistido com relação à internet. Inclusive, eu tenho um no break no meu equipamento que, se faltar luz, ainda tem internet. Que a fibra ótica dá esse benefício, né? Se você colocar um no break no seu roteador e no equipamento da fibra ótica, pode faltar energia que você vai continuar tendo internet normalmente. Eu queria fazer um questionamento a você, Felipe, em relação à tecnologia, né? Você já falou um pouco aí. A fibra chega até dentro da moradia do cliente, como é que é isso? Né? Você estava falando que avançou bastante esse negócio da tecnologia, mas como é que funciona isso? Por alguns anos já, né, a empresa fez um investimento grandioso com relação à tecnologia, à fibra ótica, né? Ela reformulou toda a sua estrutura, nós reformulamos tudo, Flávio. Todas as regiões que é onde a gente já atuava há algum tempo, nós fizemos a estrutura do zero novamente. Nós tiramos tudo, exatamente tudo que existia e colocamos tudo novo. Todos os equipamentos são equipamentos de ponta, são equipamentos novos, de tecnologia de última geração. Essa manhã eu tive a reunião com o Rafael, que é um dos diretores da parte do setor de tecnologia da empresa. Estava falando com ele de alguns equipamentos que ele está até revendendo. Não é que são equipamentos que são ruins, são equipamentos que para a gente já está ultrapassado, porque nós colocamos equipamentos com mais tecnologia. Então, tem alguns equipamentos que nós estamos até desfazendo, que são dessas desmobilizações que nós fizemos no passado. E então foi reformulado há bastante tempo, né? Eu imagino que assim como o telefone celular, todo ano tem uma novidade. Sim. Não é dizer que o do ano passado está ruim, mas já tem um mais avançado, né, etc. e tal. Eu imagino que os equipamentos que você usa é a mesma coisa, né? O equipamento de 5 anos atrás, por exemplo, já vira sucata. Não está ruim, mas é porque surgiram equipamentos novos, né? Exatamente. Então a empresa hoje é fibra ótica de fim a fim, né? Então toda a instalação nossa... Até o roteador. Até a residência do cliente, até dentro da casa do cliente é fibra ótica. Obviamente que tem alguns resquícios de alguns lugares muito remotos, ou posso citar aqui o exemplo Iguaba. Nós pegamos uma rede, né, que era 100% cabo TP, nós estamos migrando tudo para fibra ótica. Mas são casos que são muito pontuais, muito mesmo assim, raros dentro da empresa, que não existem mais. A gente não trabalha com a tecnologia cabo TP mais. É fibra ótica de ponto a ponto, da instalação do poste à casa do cliente, é tudo 100% fibra ótica. Mas, uma vez eu estou falando, quem tem fibra ótica pode ter um no-break dentro da sua residência, que se faltar energia vai continuar a ter a internet. Diferente do cabo UTP. Se não for fibra ótica ponta a ponta, você não consegue usufruir desse benefício que a fibra ótica te dá, que é você, na falta de energia, você continuar tendo a internet. No nosso caso, nós temos gerador, nós temos sobressalente, algumas situações, a não ser que seja o caso pontual de acontecer algum sinistro que determine de algum tempo para fazer alguma manutenção, mas raramente acontece.
No caso, aquela sala que você tem lá na empresa, né? Que eu conheço a sala lá onde é gerado tudo isso, né? Cheio de equipamento, etc. Aquilo tudo ali tem um gerador também? Como é que funciona isso? Eu fico pensando assim, se acabar a luz aqui em Itanguá, como é que o Felipe se vira, né? Nada, como é que é isso? Nós temos um gerador, né, que segura a onda ali, segura tanto nele quanto em todos os lugares que nós temos equipamento. Nós temos um gerador até móvel também, né, em alguns pontos que são remotos. Mas antes desse gerador ser acionado, nós temos um banco de bateria com um equipamento de ponta que segura por no mínimo 24 horas essa estabilidade desses equipamentos nossos. Como se fosse um no-break. Como se fosse um no-break, né? Só que é uma coisa mais potente. Exatamente, mais robusta, é um equipamento que realmente é preparado para telecom. Então nós, dentro desse investimento que a empresa focou muito nessa parte energética, onde era um ponto de falha, né, muito que está fora do nosso... Deve funcionar como estabilizador também, Felipe? Porque eu imagino que a Enel é uma benção, né? Sim. E aí esses picos de energia que dá, que por vezes não chega a 110 ou não chega a 220 e os equipamentos acabam... A gente perde geladeira, perde um equipamento doméstico. Imagino que você também, se tiver essa oscilação, daqui a pouco perde um equipamento importante daquele, que não é o preço de uma geladeira. Né? Pois é. Não é o preço de um liquidificador. Imagino que você tem essa segurança também, né? Com certeza. Então, ele funciona como um filtro, né? Vou falar rapidamente, né? Sim. Ele é bem complexo o equipamento, mas a função principal que a gente consegue perceber e sentir, ele faz a estabilidade da parte energética. Então pode ter oscilação que ele não deixa essa oscilação chegar nos equipamentos, ele mantém o nível, ele controla a temperatura. Então se tiver qualquer tipo de sobreaquecimento em algum cabo, em fiação, ele faz um alarme para a gente, que automaticamente a gente já sabe para avaliar qual o problema que pode estar ocorrendo, qual equipamento pode estar superaquecendo ou algo do tipo. E ele faz a função de manter esse banco de bateria carregado. Se ele também não estiver carregando, ele pontua para a gente, e de repassar essa energia no caso de falha para os equipamentos. Então assim, ele realmente é um equipamento bem robusto, é um equipamento bem complexo e que tem uma função muito importante dentro da dinâmica do funcionamento desses equipamentos. Você é mais novo que eu, não sei se você vai lembrar, as televisões antigamente tinham um tal de estabilizador. Você lembra daquilo? Lembro. Computadores, né? Isso, né? Mas as televisões tinha muito, né? No tempo não tinha nem computador, a gente não tinha computador em casa, né? Nem se sonhava em internet, né? Mas tinha o tal do estabilizador, que antes de você ligar a televisão tinha que ligar o estabilizador, que era exatamente para não deixar o equipamento receber essa oscilação de energia que queimava a válvula. Olha a época que queimava a válvula da TV. O Juan tá pegando a mão na cabeça e pensando se esse cara é velho pra cacete. O Juan é menino, né? Não lembra das televisões valvuladas. O povo que tá assistindo isso não lembra disso aí, não. O povo hoje é telefone, é tudo na palma da mão. Agora diz uma coisa pra mim. Eu ouvi algumas na Rádio Fofoca, gente falando sobre um tal de contrato de fidelidade. Eu não entendi bem essa porra não, Felipe. O que é isso, cara? Parece que andou aí um pessoal vendendo serviço e dizendo que outras empresas de internet têm um tal de contrato de fidelidade, que parece que é pior do que casamento, você consegue separar e ir embora. Mas esse tal de contrato de fidelidade, depois que se assina o contrato, não consegue mais encerrar, caso tenha... De onde saiu isso? O que é isso, cara? Pois é, Flávio, conforme eu falei aqui no início, né, nós somos uma empresa que cresce cada vez mais, mas a gente quer ter esse vínculo direto com nossos assinantes. Então a gente tem essa proximidade, né, com todos os nossos assinantes, todos os que vão na loja. Eu tenho certeza que sentem isso, né, da empresa para eles. Então nós somos muito sempre francos com todo o serviço que a gente presta. Na verdade, com a gente não tem contrato de fidelidade, porque a gente acredita que o cliente fica porque gosta, porque quer, não porque tem alguma pegadinha. E a gente vê no mercado muitas empresas que entram com um plano de negócio meio malicioso, né? Obviamente eu não estou aqui para falar de empresa A, B, C, cada um faz a estratégia que acha que cabe, mas que realmente bota o cliente numa situação bem ruim, cara, bem complicada, porque o cliente acredita que está comprando, é aquele famoso sonho, né? Acho que usar uma pérola aqui que não quer dizer que
se fala de todo o contexto, mas a gente vai falar de algo específico. É igual aquele cara do Bitcoin que fala que vai dar 30%, que é o melhor mundo, e a pessoa, caramba, vou pegar todo o meu rendimento e vou colocar naquilo. E aí aquele 30% não é uma realidade, né? Dificilmente em qualquer negócio, quem trabalha duro sabe que tirar 30% de qualquer negócio é difícil. Se vier 5, tá no lucro. Então assim, na verdade as pessoas fazem isso, né? Iludem uma pessoa com um suposto combo, com um suposto benefício, que na realidade não é. Então a gente pega muitos casos na loja. O que me deixou assim preocupado é que alguns vendedores de outras empresas, não sei exatamente como é que funciona isso, mais ou menos dizem, não, cuidado que a Connect ou a outra concorrente, etc. e tal, tem contrato de fidelidade, depois você não consegue encerrar, você não consegue sair, isso não existe. Isso não existe. Lá dentro da empresa a gente trabalha, o cliente fica porque gosta, realmente fica porque quer, sabe do nosso comprometimento, sabe do nosso serviço, sabe do nosso atendimento, que a gente pega muito nas lojas, até às vezes clientes que estão vindo de outras operadoras, caem nessa ilusão, aí não está satisfeito com esse serviço que eu supostamente oferecer o benefício, e vão lá para a empresa e acabam ficando nesse, poxa, lá eu tenho um contrato, como é que eu faço? E aí a gente orienta dentro do que dá para orientar para a pessoa procurar a empresa para que se não está prestando serviço, que quebre o contrato, que não é a realidade que a pessoa comprou. Que facilmente se quebra, né? Eu acho que essa questão de contrato hoje no nosso segmento ele é muito relativo, porque você presta um serviço e obviamente você vai ficar na Connect porque você confia no serviço. Você não fica na empresa porque você tem um contrato. A principal regra de qualquer contrato é o serviço que você vai me prestar. Perfeito. Se o serviço não está sendo bem prestado, automaticamente já surgiu aí um argumento mais do que... Perfeito, exatamente. É então, já não tem argumento melhor para você quebrar um contrato, porque o cara fala assim, meu irmão, não está me atendendo naquilo que eu preciso, e essa outra ali eu acho que vai atender. Perfeito. Independente do que está assinado, existe a principal cláusula é o serviço chegar até você. Se o serviço não está bem feito, irmão, né? Como diz aquela antiga musiquinha da Connect, chega de caicai, né? Exatamente. Se está naquele caicai danado, não tem por que você ficar. Automaticamente o contrato já não está sendo respeitado pelo próprio prestador de serviço. Perfeito. E a gente sempre se preocupa muito quando a gente atua. Como a gente tem essa proximidade com alguns clientes e às vezes ficam encantados com algumas propostas que as pessoas fazem que não competem à realidade. Quando compete à realidade, você se adequa ao mercado. Quando não se compete à realidade, que são coisas ilusórias, é difícil. Como que você vai se adequar a algo que não compete a uma realidade, né? Que a pessoa está te vendendo uma coisa que não é palpável. Não... E é uma rapidez, viu, pessoal? Para você que está pensando aí, a rapaziada chegou lá em casa, né? Quando eu troquei de casa agora em janeiro, e 15 minutos estava tudo pronto, estava tudo certo. Né? Eu desci, fui lá embaixo, vi o negócio de uma escada, quando eu voltei, seu Flávio, já está tudo certo. Não levaram 15 minutos os dois meninos. E olha que eu moro no segundo andar e tal, não foi tão fácil assim, mas rapidamente o serviço estava, roteador no lugar, tudo pronto, tudo certo, no esquema. Hoje, Flávio, a gente sempre tem nossas reuniões, a gente fala com atendimento, sempre dessa parte orientativa, sempre chega, né, poxa, o concorrente tal, ou a empresa tal, tá falando que a empresa não presta o serviço X, que no nosso caso, que não entrega a fibra ótica do poste. A gente já teve casos de chegar lá na empresa falando esse tipo de caso. A gente fala, cara, infelizmente a gente não consegue dominar o que o outro vai falar da gente. Isso cabe a cada um, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha num compromisso sério. Uma coisa eu garanto para você, Flávio, em todos os lugares que a gente atende, em todos os municípios que a gente atua, nós somos a empresa que tem o melhor atendimento e o atendimento mais rápido. Isso eu te garanto. Você pode fazer o teste, você pode fazer uma pesquisa, conforme eu te dei o exemplo de Rio Bonito, que foi fato agora nesse último final de semana. Né? Nós fomos a única equipe que atuou no local de noite, entrou à madrugada para restabelecer o sinal. Então realmente a Connect ela se prepara seus colaboradores para estar atuando o mais rápido possível com os nossos colaboradores e atendendo da melhor forma. Né? E garanto a você que é fibra ótica 100% até casa do cliente. Né? Não é conforme algumas empresas aí tentam disseminar algumas
tipo de conversa, de assunto que não compete para dentro da nossa empresa e nem a realidade da empresa deles. É mais uma maneira de vender o produto do que de fato entregar. A gente vê muito isso. E eu falo, meu segmento, ele, cada dia que passa, hoje tem mais empresas, tem mais gente, tem mais concorrência, que é saudável, e aí natural. A principal propaganda realmente é a boa prestação de serviço. É a boa prestação de serviço. Eu acredito fielmente nisso. Nós temos um problema que às vezes a pessoa... A rede social hoje ela tem uma função muito importante, né, na informação. Então você fala uma coisa aqui, aquilo toma proporções, se é verdade ou se é mentira, independente, ela toma proporções, né, às vezes bem grandes. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com o que é falado com a realidade. Né? A realidade às vezes é um fato e o que está sendo falado, o que está sendo prestado, o que está sendo vendido não é a realidade do que foi falado. Então, há uma dica, né, em tudo que a gente compra, não é no meu segmento, tomem cuidado, porque às vezes aquele suposto combo, aquele suposto benefício vira um problema, porque não é aquilo que a pessoa falou, ou é uma promoção que dura 1 mês, 3 meses, e aí depois o plano vai para 200, 300 reais, e aquilo não está no seu orçamento, porque na hora de falar não te deixa claro aquelas situações. A gente vê muito isso acontecendo o tempo inteiro. Então assim, é uma dica, né, que a gente deve levar pra gente e para fora, porque às vezes a gente se deixa levar pelo momento. Perfeito. Nosso amigo Cadinho, colaborador nosso, está sempre mandando mensagem aqui na hora do programa, mandou uma mensagem para nós aqui. Vamos ver o que ele disse. Vamos lá. Deixa eu dar volume aqui, Cadinho, que eu baixei aqui. Manda um alô para mim. Ah, alô. Eu estou no circuito. Manda um alô para mim. Um abraço para você. E um abraço para o seu Felipe aí. Um abração. Flávio, esse programa está muito bom, hein? Eu estou fixado em eletrônica. Eu sou do tempo que aqui em casa tinha um transformador na geladeira que a luz era tão fraca que a geladeira não aguentava. Uma vez, lá em Saquarema, eu levei uma vitrola, a válvula, aquela vitrolinha, a válvula, né, da Emerson, e lá não pegava. Eu botei um transformador, não tocou. Aí no outro dia, quando eu fui ligar, a luz estava forte, e quase que queimou minha vitrola lá em Saquarema. Porque lá a luz era um foco de vela. E acabava 8 horas da noite, só chegava 8 horas da manhã no outro dia. E a vitrola lá, televisão lá não funcionava, porque não aguentava, porque não tinha luz, não ia ter uma válvula, que as televisão pequenininha, portátil, fizeram antigamente que ia ter uma válvula, e não aguentava. Eu peguei esse tempo. Um abraço para o Felipe e parabéns pela Conecta. Um abraço. Rapaz, o Juan estava achando que eu estava com muita idade, porque eu falei da televisão valvulada. Tem gente que tem um pouquinho de mais idade do que eu, tá vendo? Como meu amigo Cadinho. Um abraço aí, meu amigo. Obrigado aí pela participação aí, interagir conosco aqui. Felipe, a quantas anda, abraço aqui para o meu amigo Edgar Egger, nos acompanhando aí também. A quantas anda a cabeça do empresário atualmente? E aí, entrando naquela seara da saúde mental, né? Como é que tá, Felipe? Essa questão da perspectiva do ano, foi superado aí 13º, foi superado aí essa parte que também imagino que seja apreensivo, né? Você, né, passa todo ano pensando nesses compromissos e agora tem um ano para frente aí. Como é que está a cabeça do comerciante, do empresário de maneira geral, as mudanças econômicas que nós vislumbramos, etc., os anúncios que a mídia faz de medidas que são tomadas ou estão sendo pensadas de ser tomadas? Para o investidor, por exemplo, o que o cara pensa? É ter uma atitude mais conservadora ou vamos apostar que as coisas vão acontecer? Ou depende da atividade, né? Por exemplo, você trabalha na comunicação, na tecnologia, etc. Depende dessa atividade. Como é que funciona isso, Felipe, na cabeça do empresário? E aí eu estou perguntando também para o presidente da CDL, né? Porque não é só a sua atividade.
você acaba representando também outros segmentos. Eu participo de bastante grupos de empresários, né? A gente sempre tem pautas em comum, principalmente no meu segmento, né? E fora disso a gente fala como sociedade, né? Então, quanto CTL, quantas outras questões, a gente é muito inserido, muito envolvido dentro do mercado onde a gente atua, né? Então acaba a gente tendo um amigo em todos os lugares. Então todas as decisões a gente está ouvindo um pouquinho de que cada um e cada região ela se movimenta de uma maneira diferente, né? Por isso que é interessante você fazer os seus planejamentos dentro de acordo com o que é a realidade do seu negócio. Porque às vezes você olha um segmento no mesmo segmento numa cidade vizinha, poxa, o segmento lá está funcionando de uma maneira. Você vem para a sua cidade e o segmento não funciona da mesma maneira, porque são características diferentes, né? A sociedade tem características diferentes. Quanto à questão de economia, de avaliar o que a cabeça do empresário está pensando, e realmente eu falo isso, né? Eu faço terapia, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso e abrir isso. Tenho estado até um pouco afastado por alguns compromissos, mas que acho fundamental, é onde que eu consigo falar coisas que de repente eu não consigo falar para ninguém e que me ajuda muito a tomar as minhas decisões. Porque é um turbilhão de situações, né? Porque não tem nada certo. Quem empreende, não empreende com certeza de que vai o resultado. Obviamente, você tem números, você tem expectativa. Um dos resultados à sua frente é dar errado, né? Uma das possibilidades é dar errado. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado também, né? Então, você tem que contar que de repente pode dar em nada aquela coisa. Quando você fala de saúde mental, eu acho muito importante realmente as pessoas se cuidarem. Porque a gente realmente tem muita coisa que você não consegue compartilhar, porque ninguém é igual a ninguém. Obviamente que você acha que todos os meus projetos, os meus planos, todo mundo de cara, não, pô, bacana, vai dar certo. Todo mundo fala, esse cara é um louco, tá doido, tá maluco, vai para o Espírito Santo fazer o quê? Tá viajando, né? Então, obviamente, você tem frustrações porque você acredita que às vezes de cara as pessoas vão entender e às vezes você está muito além do que as pessoas estão esperando. As pessoas estão esperando algo diferente de você. E isso é normal. Eu sempre brinco com a minha equipe lá, toda vez que eu faço reunião e às vezes eu faço alguma reunião, não, agora nós vamos botar um pouco o pé no freio para a gente estruturar e tal. Aí na próxima reunião, olha gente, surgiu uma oportunidade aqui. Cara, nós fizemos uma cadê reunião, o pé no freio? você vai deixar todo mundo doido. Cadê o pé no freio de semana passada? Você vai deixar todo mundo doido. Não, cara, calma, vou explicar. Aí eu explico e tal, o pessoal começa a entender. Então, assim, no meu segmento, principalmente, são casos de oportunidade, né? A gente não tem muito tempo para pensar e tomar as ações. No meu caso, eu acho que, tipo assim, pensou, definiu hoje, todas as reuniões que a gente faz de uma semana, na outra semana está sendo aplicada. A gente, né, antigamente nós fazíamos reuniões para falar sobre semestre, hoje a gente fala sobre trimestre, né? A gente conseguia fazer um planejamento até o primeiro semestre, depois para o segundo semestre. Hoje a gente faz um planejamento no semestre, para o trimestre e discute mês a mês. Se vai seguir o trimestre com aquele planejamento que a gente teoricamente organizou. Porque as coisas mudam muito rápido. E aí, obviamente, a gente tem que tomar ação rápida. Então, no nosso caso, a dinâmica ela é mais acirrada. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, conforme eu te falei, nós somos 24 horas. Né? Então, de madrugada, às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhadinha no celular. Eu tenho uma equipe que está em Búzios, eu tenho uma equipe que está no Rio de Janeiro, eu tenho uma equipe que está em Rio das Ostras, que está atuando de alguma forma, algum cabo que está com algum rompimento. E de madrugada a gente tem esse... Aí você me traz o cenário da cabeça do empresário. Quantos colaboradores você tem, Felipe? Aproximadamente? 200, vamos fazer um arredondado aí. 200. Arredondado. E há quantas anos a cabeça dessa rapaziada, cara, né? Porque, pois é. Sobretudo você que tem essa pegada de uma empresa com essa característica família, né? E aí, gente, nós temos os estímulos externos, né? A gente está falando com um patrão que tem empregados, que tem colaboradores, né? Mas nós temos os estímulos externos, que o cara tem família, brigou com a mulher, descobriu que a mulher está grávida, o neném nasceu e daqui a pouco nasceu com um probleminha de saúde, e tem a questão de drogas lícitas e ilícitas, e pensamentos, etc. E tal. O cara quer fazer alguma coisa ali, precisa de uma grana, e não tem a grana porque o salário está curto, mas também não tem como melhorar.
Como é que é lidar com a saúde mental, com a sanidade mental também do colaborador e ter esse cara, de repente, na ponta dos cascos para você conseguir extrair dele o melhor dele quanto empresário? Como é que é isso, Felipe? Então, hoje, Flávio, nós tivemos muita dificuldade no começo. Porque 200 pessoas é cabeça pra cacilda, hein? Um time bem grande. Hoje nós temos uma pessoa que cuida com esplendor nessa situação, que é o Sebastião, né? O diretor da empresa que cuida da parte administrativa, cuida desse RH, que faz a gestão. Tiãozinho, o famoso Tiãozinho. É esse ministerial. Exatamente, é ele que tem a função de cuidar e administrar de pessoas, que eu acho que é a parte mais complexa de tudo, porque você mexer com pessoas, cada um pensa de um jeito. Sim. Mas eu tenho certeza, Flávio, hoje nós somos referência na nossa região. Né? Eu fico triste por um lado e fico feliz pela empresa ser referência. Nós recebemos mais currículos dias após dias, a gente sempre conversa, faz reunião para falar dessas questões, né, internas e dessa referência que a empresa acaba se tornando. Hoje, por exemplo, é um dia que eu vou receber no mínimo umas 10 mensagens que falam assim: Flávio, você que é amigo do dono da Connect, será que não tem lá um negócio lá pro meu filho, meu sobrinho, não sei o que? Toda vez que o Felipe vem aqui é assim. Mas acontece, cara. E vou te falar, eu recebo também diariamente vários currículos de amigos, né, de pessoas que estão buscando primeiro emprego, ali a empresa, nós somos uma empresa bem solícita e entende o nosso papel, nossa função social dentro da área que a gente atua. Então a gente não só contrata pessoas que têm experiência, a gente não busca esse profissional, a gente busca o profissional que é o primeiro emprego, que é da cidade, que é do local. Então a gente tem algumas também. Eu conheço empresário que diz que prefere treinar o cara ao seu molde do que trazer ele com experiência e vir viciado de repente de uma outra. Acontece não sei como é que você pensa isso. Então, acontece muito isso, mas no nosso caso é mais por valorização do que pelo vício do cara vir de outro lugar. Porque no nosso caso nós temos que treinar esse colaborador no mínimo 90 dias, para ele entender o funcionamento, porque é único, é peculiar, não é você é balconista de uma loja, vai balconista para outra loja. É um pouco parecido, né? Um atendimento geralmente é parecido. Você bota essa pessoa para atender na loja, o atendimento ele é um pouco parecido, de atender, bom dia, boa tarde, tudo bem, posso te ajudar? Mas e o sistema? O sistema, né, ele é um sistema mais complexo, ele é único, ele é do meu segmento, mas de repente a pessoa que trabalha no meu segmento, o sistema lá tem nada a ver com o meu sistema. O meu sistema ele é personalizado para mim, então ele está meio voltado para mim mesmo. Então todo mundo que chega na empresa tem que passar por um treinamento, tem que passar por um período. Então a gente, quando pega essa pessoa crua, ela realmente, para a gente tem um trabalho um pouco mais de perto, né? Quando você já pega o colaborador que ele já tem uma experiência... Lapidar esse cara. Né? Exatamente. Quando ele já tem uma experiência, é um pouco diferente, porque a gente já tem a facilidade, porque ele já tem a dinâmica do entendimento do negócio. Então ele é muito mais fácil você lapidar ele dentro do nosso perfil do que você, obviamente, lapidar alguém do início. Mas ainda assim, por características, né, de local, de localidade, pela dinâmica da empresa, pela visão da empresa, a gente ainda assim prefere contratar pontual de acordo com as regiões onde a gente atua. Então, em Rio Bonito a gente tem bastante colaboradores, então lá nós temos bastante colaboradores, né? Iguaba, Silva Jardim, Rio das Ostras, a gente contrata geralmente até dos lugares onde a gente atua, geralmente as pessoas são daquela localidade para prestigiar o local. Então tem lugares que a gente tem uma dificuldade um pouquinho a mais, porque as pessoas lá não conseguem atender um perfil que a gente espera, né? Perfil que eu quero dizer de dinâmica mesmo. Então, mais uma vez eu te falei, a característica de lugar para lugar é muito diferente. Então essa pessoa ela tem que vir para cá, aí ela tem que ficar aqui 90 dias. Porque aí ela consegue imprimir o que a empresa é. Para quando ela for para a unidade dela, ela conseguir transbordar isso. Porque só lá no lugar ela não consegue imprimir o que é a empresa. Ela consegue, fica do lugar dela. Perceber essa filosofia de trabalho. Exatamente. Que a empresa então assim, tem sido difícil a gente trazer de outros lugares. Então a gente contrata e tem feito os treinamentos nas lojas, a gente tem buscado, né, conseguir à distância sair um colaborador daqui para dar esses treinamentos nos lugares onde são necessários. Não é estranho isso, porque empresas como Loja 100, essas lojas grandes aí, né? Casa Bahia, quando eles vão abrir a empresa,
eles identificam os seus colaboradores e mandam esses caras, internam esses caras de 60 dias, às vezes, em São Paulo, no Paraná, na sede da loja, né? E às vezes a pessoa fica assim, mas por que isso? É exatamente essa questão de dar imprimir essa filosofia da empresa naquele colaborador que está chegando. Né? Perfeito, senão você fica com a cabeça da pessoa que vive naquele mundo, naquele universo ali, e acaba não conseguindo transmitir para as pessoas que visitam a loja o que realmente é a empresa. Nós somos uma empresa que tem um perfil, como eu te falei, de atendimento bem diferenciado. Isso se pode provar, as pessoas que frequentam a loja entendem isso. Faço questão de ter um cafezinho fresco, a gente faz questão de ter uma água gelada. Toda vez que você vai na loja, o ar-condicionado tem que estar no clima exato para as pessoas, né, se sentirem confortáveis dentro da loja. A loja tem que estar sempre bem limpa, né? A gente tem que estar sempre bem disposto, que eu não abro mão. Eu sempre falo, Flávio, nós trabalhamos 24 horas e trabalhamos com situações que estão fora do nosso domínio. Eu não tenho como prever que vai pegar um fogo num poste, não sei, de Rio Bonito. Domingo de noite chovendo. Chovendo. A gente não tem como, né? Tá muito precisar fora. Isso, né? Não tem como. Não tem mãe de Ná. A mãe de Ná não trabalha para. E a gente depende de vários aspectos. Igual você falou, Felipe, tá chovendo, vai demorar um pouco mais. Né? Chega lá, ainda tá energizado o poste, vai isolar. A gente tem um tempo a respeitar para até a gente atuar. Tem todo um protocolo de atuação. Tá fora da nossa dinâmica. Mas o atendimento, cara, o atendimento só depende de cada um. Na verdade, o atendimento, quando eu cheguei aqui, poxa, eu fui super bem recepcionado. Só dependeu da pessoa que estava aqui. Já bateu um papo, perguntou se queria tomar água. A gente já trocou uma ideia. Então não dependeu de nada. Não dependeu quando eu cheguei, você chegou, eu estava conversando. Estava batendo um papo, uma amizade legal. Você acaba se tornando... Só depende da pessoa. Então o atendimento, cara, eu não abro, é a única coisa que eu não abro mão dentro da empresa. É a única coisa que eu, de fato, todos os colaboradores sabem disso sim, com maior clareza. E o que eu percebo também, quando eu acompanho as campanhas que você faz, né? Dia das Crianças, Natal, etc., eu acho bacana também a dedicação que os seus colaboradores têm àquele objetivo, né? Aquele conjunto grande de funcionários e todos eles ali empenhados, a dinâmica que eles colocam, as meninas, os rapazes, todos os seus colaboradores de maneira geral, perfeito. Todos muito empenhados em fazer o melhor ali naquele, né? Já fiz várias coisas com você, em vários segmentos, ou vestido de super-herói, ou na condição de jornalista, já estive acompanhando. E é muito interessante ver a dedicação da moçada ali em fazer acontecer aquele momento. Exatamente, né? E isso é a identidade da empresa, cara. Legal. Isso é a identidade, realmente a gente consegue expressar isso com as pessoas e as pessoas conseguem entender isso. E falar para você, é fácil? Não é fácil. Eu tenho certeza que todo colaborador dá os seus 110% dentro da empresa, porque não é fácil quando a gente se propõe a fazer um Dia das Crianças, quando a gente se propõe a fazer um Natal, que está totalmente fora do nosso nicho de negócio. Então a gente cria uma situação e uma expectativa que está totalmente fora. Depende da disponibilidade das pessoas mesmo. Então os colaboradores, quando a gente às vezes fora da sua área, do seu horário de trabalho, sim, do seu dia de trabalho, né? Por vezes a gente vê ali domingo, né? Feriado, domingo, feriado de tarde, de noite, na chuva, no sol. Conforme eu estou te falando, nós temos uma equipe que realmente é diferenciada, cara. É realmente diferenciada. Tudo que se propõe a fazer, e digo mais, quando a empresa faz, que acontece, está muito fechado no setor do marketing, e faz e que não abre para a empresa, as pessoas questionam. Pô, por que não falou? Eu queria ter ajudado. Então é até o contrário, né? Na empresa acontece ao contrário. Quando fica fechado e não consegue abrir para todo mundo, poxa, eu queria ter participado, todo ano eu ajudo, por que não me falou? Tal, eu tinha disponibilidade, eu queria estar junto. Porque também sabe que essa entrega é algo também que é único, né, Flávio? Nós somos, eu acho que a única ou uma das poucas empresas na nossa região que fazem atuações igual a gente faz. E quando a gente faz, isso tem uma troca, né, cara? Nada nessa vida assim a gente faz e é por acaso. Tudo que a gente faz tem consequência de retorno. E aí, voltando lá na questão da saúde mental, Felipe, eu acho que essa sensação de pertencimento, né? Essa sensação de acolhimento do colega de trabalho, exatamente isso. Do patrão que tem essa relação muito próxima e acho que isso acaba ajudando também que a pessoa... Você tá nesse tema da saúde mental e as pessoas percebem essa troca. Isso pra gente, mentalmente,
apesar do trabalho que dá, motiva, né? Estimula. Apesar do trabalho que dá, essa troca que a gente tem com as pessoas, assim, é indescritível. Eu não consigo, sinceramente, descrever para você. Quando você pega algo tão singelo, que é um brinde que a empresa dá para uma criança, que ela anda no trenzinho da Connect, ou quando ela vê o Papai Noel, ou quando o colaborador para conversar com um senhor, com uma senhora, que quer conversar, apenas conversar. Eu vi andar no trenzinho 2 vezes, né? E assim, eu não gosto da carteirada, não, que eu conheço o Felipe, não, eu queria entrar na fila, mas a fila estava muito grande, eu fui embora. Eu falei, não, deixa a galera se divertir. O pessoal gosta. Então é uma troca legal, é uma energia excepcional, a gente sai renovado e depois a gente faz a reunião, todas as reuniões pós-eventos. É simplesmente o que eu estou tentando te expressar aqui, que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Felipe, é indescritível, é emocionante demais, é bacana demais a empresa conseguir perceber isso e entregar um pouco dessa alegria que só a gente consegue proporcionar. As pessoas realmente têm um sentimento diferente pela empresa, as pessoas abraçam a gente com gratidão pelo que a empresa faz pela sociedade, pelo lugar onde a gente atua. Então realmente as pessoas choram na reunião, cara. Nossos colaboradores chegam a chorar nas reuniões porque é diferente, não é algo tangível, não é dinheiro, não é nada disso, entendeu? É algo que só o sentimento pode provar, que eu tenho certeza que eu falo isso com meus filhos, com a minha família, nós somos tão abençoados todos os dias e a gente não consegue perceber o quanto de bênção a gente recebe quando a gente acorda e abre nossos olhos e a gente tem mais uma oportunidade durante aquele dia de fazer tudo que a gente quer, né? E conviver com as pessoas que a gente ama. Então é realmente gratificante. Você pode ter certeza, você participou de alguns momentos, você sabe um pouco do que eu estou falando quando a gente roda sem dúvida. E entende um pouquinho que a sociedade passa, né? E a Connect, cara, eu vou te falar vou acrescentar, desculpa, estou até me estendendo. Fica à vontade. Você entrou nesse sentimento de saúde mental e você tem falado, né, como é o seu tema aí durante esse mês, e a Connect eu percebo demais que todos os municípios onde a gente atua, a gente acaba criando o sentimento. Então a prefeitura que não tinha aquela vontade de fazer, ela começa a fazer. A prefeitura que aí a gente depende do poder público, obviamente, né? A gente está falando de prefeitura, não pode ser em esferas maiores. No nosso caso, a gente lida direto com a prefeitura, né? Então você percebe que tudo que a empresa faz, ela estimula o poder público a fazer, ela tem que fazer no mínimo melhor. No mínimo. Porque se uma empresa privada consegue fazer, por que o poder público não consegue? Então a gente percebe todos os dias, quando a gente faz algo, o poder público tem que melhorar. Todos os dias que a empresa faz, ela vai numa cidade, ela atua, o poder público, ou eles têm que estar junto para melhorar o evento, né, para ampliar o evento, ou ele tem que fazer muito melhor do que a empresa fez. Porque o sentimento que a empresa consegue transmitir para as pessoas, ele transborda. Então o poder público ele se sente na obrigação, porque se ele não faz, acaba, poxa, o município começa, poxa, a prefeitura não está fazendo nada, cara. Pô, a empresa veio aqui e fez. Tal, e é tão singelo, eu sempre falo, cara, é simples e singelo e não é tão caro quanto todo mundo imagina. Tem que ter disposição, só isso aí eu te garanto que tem que ter. Um testemunho já para a gente fechar, porque o Felipe tem os compromissos dele, já para a gente fechar a nossa programação. Eu fico imaginando, Felipe, uma das coisas assim que me deixa muito, muito impressionado e emocionado sempre. Eu tenho uma outra atividade, para você que não sabe, que é trabalhar como cosplayer, né? Que é vestir-se de herói, de super-herói, em eventos, aniversários. De vez em quando o Felipe contrata o nosso trabalho para as atividades que ele faz, né? E as atividades sociais. Eu visto esse cara, né, que está aqui na minha camisa, que vocês estão vendo, que é o Batman. E a última atividade Dia das Crianças eu estava participando e aí prestando meu serviço da condição de vestido com o super-herói Batman. Estava junto comigo Superman, estava junto comigo The Flash, etc. E assim, uma das coisas mais prazerosas que existe nessa atividade cosplay é a criança olhar para você, né? A criança é inocente, cara. Ele acha que realmente está diante do Batman de verdade. Ele
A criança acredita que aquele cara é o Batman. Então, ele não sabe dessa coisa que tem alguém vestido com aquele personagem ali. Ele acha que realmente você é o Batman. E às vezes a gente olha assim para o Felipe, que está proporcionando aquilo, e é muito legal a gente perceber no seu semblante e dos seus colaboradores, né, a alegria que vocês sentem em perceber a alegria daquelas crianças que estão ali. É muito engraçado. A gente, por trás da máscara, é bom que você fica ali conseguindo observar cada personagem, cada figura naquele evento, né? Então, se você tem as crianças que olham para você com aquele olhar assim, que é um encanto, né? Você também olha para o contratante que está proporcionando aquele momento às crianças, e você também vê ali um semblante assim, muito, muito legal. É muito bacana estar ali dentro da roupa do Batman e olhar para vocês todos. Mas é aquilo que eu te falei, eu acho que a gente consegue realmente entregar o que a gente propõe. E isso mexe com todos que trabalham muito mexe com a gente, porque a gente sabe que esse lúdico para essas crianças são importantes. Né? Quanto sociedade, eu sou nascido e criado em Itanguá. Né? Conhece bem a realidade do município. Eu conheço o meu município, todo mundo me conhece, como eu conheço a maioria das pessoas também. Então nós somos uma sociedade, né, teoricamente Itanguá Rio Bonito, nós somos uma sociedade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Né? É quase uma continuação, né? Itanguá é quase uma continuação. Claro, a minha vida de nascido e criado em Itanguá, de trabalhar em Rio Bonito, namorar em Rio Bonito, então eu tenho grandes amigos em Rio Bonito, assim, tenho bons amigos mesmo, irmãos em Rio Bonito, como tenho em Itanguá, né? Sou nascido e criado em Itanguá, no mesmo lugar, na mesma rua. Então, óbvio que para mim tem sempre um sentimento diferente. Mas perceber isso das crianças que têm tanta inocência que às vezes não conseguem ser proporcionada a tal evento, a tal coisa, realmente é diferente. E você percebe no abraço, igual você está falando, a gente está lá, tá vendo o personagem, chega a criança, o Batman! E a criança abraça e aperta e ela acha que aquele personagem ali é realmente real para ela. E finalizando, né, dentro de uma das perguntas que você tinha falado com relação ao empresariado de Itanguá, Rio Bonito, a gente percebe que as pessoas têm alguns projetos, né? Estou voltando até um pouquinho a pauta que você perguntou lá atrás, eu estendi aqui. Né, e renovou muito. Eu acho que nesses últimos anos a gente percebeu o comércio de uma maneira diferente, principalmente na cidade de Itanguá, né? A gente vinha num comércio um pouco antigo, né? Assim, que eram os pais, eram os avós, que eram donos, que estavam sempre de frente com o umbigo no balcão, e aí as pessoas mais jovens, eu acho que também estão dando uma visão um pouco diferente. Eu acho que você tem uma contribuição grande nisso, né? E aí não é exatamente o Felipe, mas eu acho que a internet dá uma contribuição grande. Perfeito. E a sua boa prestação de serviço, e a internet chegando no telefone, no computador de todo mundo, eu acho que ajuda a modernizar também, Felipe. Acho que concordo muito com essa questão de muitos jovens que assumiram os negócios da família, mas a internet também traz essa coisa da criatividade, vamos inovar, esse senso de competição. Todo mundo hoje tem uma página no Instagram ou no Facebook. Eu entendo dessa maneira também, você concorda? Perfeito, está muito concorrido. Dinamizou, né? Ajudou e as pessoas estão mais antenadas, né? Estão mais antenadas aos negócios, às oportunidades de negócio. Se você olhar, todo mundo evoluiu um pouquinho. Então o cara que trabalhava com um segmento, ele acrescentou 2, 3, ele não está mais naquele modo de pensar mais, a loja modernizou. Então antigamente você sabe disso, né? A gente chegava nas lojas, era 30 anos daquele jeitinho, do mesmo modelo. Hoje não, hoje você passa de um jeito, daqui a um ano a pessoa já está modernizando, ela está pensando em melhorar, ela está pensando em dar o conforto ao cliente. Então assim, a gente tem percebido muito isso, apesar das pessoas ainda estão com alguns receios, né? Então assim, de governos, tanto federais, estaduais, municipais, tem algumas particularidades em alguns lugares. Mas a preocupação principal é receber bem, é dar conforto, fidelizar esse cliente através de um bom acolhimento. Exatamente, né? Eu acho que isso, a Connect é um exemplo disso, né? Nós passamos por reforma em todas as nossas lojas. Nós reformamos a loja do pé à cabeça, tiramos tudo, colocamos tudo novo para recepcionar cada vez melhor o nosso cliente. E o mais interessante é que sempre tem ali uma reinauguração, sempre tem uma reinauguração, sempre tem um evento, sempre a gente quer mostrar para o cliente que a gente está preocupado com ele. E aí, gente, para a gente concluir, eu não posso deixar de falar para vocês uma coisa interessante. Essa semana passada, eu estava lá em Poços dos Coutinhos.
e ouvi o seguinte de uma moradora lá, né? A moradora me falou assim, não, deixa eu ligar aqui para fulano lá fora para saber alguma coisa que a gente precisava resolver. E enquanto ela ligava, ela falou assim, ainda bem que agora a gente tem internet aqui, cara, porque até muito recentemente, quando a gente não tinha internet aqui, eu falava, a gente não conseguia falar com ninguém, porque o telefone não pega aqui, a gente não tinha internet, então tem esse negócio de ligar pelo Zap, então a gente consegue hoje ter uma comunicação lá fora. Era meio que desesperador ficar aqui dentro sem ter contato. E como nós estamos falando de saúde mental, e eu sei que você é um grande... um grande responsável por essa comunicação que chega lá em Poços dos Coutinhos, porque a internet que chega lá foi através de você, iniciativa sua. Você tem uma participação importante, Felipe, na boa saúde mental daquelas pessoas, porque hoje fica sem comunicação muito complicado, né? E eu não estou falando de comunicação para navegar no Facebook, não, gente. É comunicação para o cara ligar para a mulher, ligar para uma pessoa, ligar para o marido, ligar para o filho, ligar para alguém, então, para tratar de coisas do dia a dia, né? E quando a internet chega lá, e aí eu dei uma cutucada na pessoa, não, Flávio, aqui antigamente era um horror. Hoje a gente consegue ficar mais tranquilo aqui. Poços dos Coutinhos está a 9 quilômetros do centro de Tanguá, né? E assim, depois que você passa ali por aquela entrada da posse, 1 quilômetro para frente já não tem mais sinal, já perde-se a internet ali. Antes do Aras a gente já fica sem conseguir falar. E aí, gente, deve ser meio complexo você ficar num lugar distante do centro, né? E sem contato com porcaria nenhuma, né? E parabéns, cara, por esse trabalho que você já contou aqui. Se quiser contar de novo, fica à vontade. Mas a Connect e você, sobretudo, foi importante. Eu vou só acrescentar, né? Conforme eu te falo, a gente é nascido e criado no local, a gente acaba sensibilizando com as histórias das pessoas, das necessidades das pessoas, na verdade, né? Porque se às vezes você coloca na ponta do lápis, não é interessante um monte de projetos que são feitos porque realmente o custo é muito elevado. Eu estou te falando isso porque você vir aqui no programa e contar é uma coisa, mas eu estar lá, sim, na casa da pessoa, lá, e ouvir voluntariamente da pessoa, nem sabia que eu te conheço. Você fala, caramba, realmente é. Perfeito. A gente, em algumas regiões, o projeto da empresa era, em todas as áreas que a gente atua, atender o máximo da região rural da onde a gente atua, nas localidades. Obviamente, a gente abre alguns pontos que às vezes tem algum parceiro que ou ele vai atuar ou já está atuando, a empresa evita de fazer essa concorrência com ele nesses lugares, especificamente. Então, Rio Bonito, a gente tem alguns lugares que a gente tem algum parceiro que trabalha com internet também, ele é provedor de internet, e a gente acaba deixando ele atuar e a empresa não faz o interesse de fazer a concorrência com ele, porque é um mercado pequeno e a gente não acredita que tem espaço para dois, mas não fica interessante para ninguém. A gente prefere que ele dê qualidade. No momento que não dá qualidade, aí a gente vai lá, poxa, ó, se você não melhorar, a empresa vai entrar, hein? Então a gente tem uma troca aqui, eu te respeito, mas se o cliente está indo lá procurar, porque você está deixando. Então a gente tem sempre uma troca. E a gente é muito solícito com os amigos, acaba a gente conhecendo todo mundo e a gente acaba tendo alguns acordos de cavalheiros que a gente respeita nesses lugares. Em alguns lugares, acrescentando o que você está falando, né, a gente vê todos os dias, ainda tem pontos que as pessoas querem, mas realmente o custo fica ruim para a pessoa pagar e fica ruim para a empresa, às vezes, aportar. Então tem condições ainda, porque não tem o posteamento passa dentro da floresta, não é uma coisa simples, porque instalar, às vezes, não é nem um complexo. O complexo é a manutenção daquilo, né, de depois estar dentro da floresta fazendo a manutenção. Então, lá especificamente, nós temos pontos de internet Wi-Fi que a gente disponibiliza para ambulância, porque o telefone não pega. Então a gente deixa roteadores em pontos às vezes estratégicos, porque a guarda municipal está lá e precisa falar com alguém cá porque aconteceu algum sinistro, e ele vai poder chegar naquele ponto. A gente estava até revisando se foi pauta, porque tem algum tempo que ninguém fala nada, o pessoal acha que acredita que não esteja utilizando, tinha até porque mudou algumas pessoas. Tinha até um projeto de botar no ponto de ônibus, né, pessoal? Isso, a gente Uber, né? exatamente. Desse, né? O projeto. Você já avançou isso? Então, aí eu lembro que você tinha falado exatamente. Isso, a gente tem um projeto lá que a gente colocou em alguns lugares para laboratório, para que as pessoas onde tem dificuldade de pegar a internet, ela conseguiu acesso à internet para fazer essa dinâmica. A questão do Uber, então, ele não proliferou muito,
porque eu acho que não é interessante para as pessoas fazerem as corridas que são ali. As pessoas estão ali mais naqueles determinados lugares. Exatamente. Né? Dentro do município você não vê muito essa movimentação de Uber. Não sei se não é interessante. Não sei que até o cenário de hoje, eu tenho alguns amigos, eu estou sempre perguntando, conversando, mas não vejo tanto interesse no pessoal em atuar ali. Na prestação de serviço. Ali não porque fica muito baratinho. Não é dizer que não tem passageiro, não tem pessoas que queiram prestar o serviço que de repente não vale a pena. O serviço ele realmente fica um pouco fora de valores, né? Acredito eu. Se eu estiver errado, né? Depois alguém pode me corrigir. Mas é a impressão que obviamente a impressão que eu tenho. Hoje eu vejo até bastante carros em pontos estratégicos na cidade, no centro da cidade. Sim, de sair do centro da cidade para alguns pontos que são solicitados. Eu não sei se realmente está atendendo dentro da cidade, mas eu percebo que é para ir para Rio Bonito, para ir para Itaboraí. Se é o pessoal que faz uns tiros um pouquinho mais longos, né? Dentro da cidade ainda não é uma realidade tão presente. Então, na época que a gente puxou esse cabo, a gente deixou alguns pontos de Wi-Fi para a polícia, porque às vezes tem um assalto, precisa de... E aí não consegue falar, cara, o telefone não funciona. É incrível, realmente. Como que as pessoas conseguiam ficar tão isolada, tão perto e ao mesmo tempo tão isolada de não conseguir uma comunicação que pra gente teoricamente é simples. Eu vou pegar o telefone e vou ligar aqui pra fulano, pra Bertano. Lá é impossível de fazer. Então a gente tem alguns pontos estratégicos que a gente faz questão de deixar o Wi-Fi liberado para que essas pessoas que têm essa utilidade pública de pedir uma ambulância, a ambulância está lá e precisa pedir algum reforço à guarda municipal ou à polícia militar, para que consiga ter o acesso para conseguir ligar e fazer contato para fora. Então, assim, realmente a gente tem essa função social muito inserida dentro do município, porque a gente conhece todo mundo, não é só por causa da empresa. É porque acaba essa necessidade chegando até a gente. Conforme você está falando da pessoa que chegou até você, a pessoa vai lá tomar um café comigo e ela conta a história dela. Porque eu estou precisando da internet, que meu filho faz faculdade, ele sai todo dia daqui. A faculdade dele é 7 horas da noite, 6 horas da noite, ele sai 10 horas da manhã, porque ele tem que fazer um trabalho, mas aí ele depende da internet, então ele vai lá para a rua e fica na internet até a hora de pegar o ônibus, porque ele não consegue fazer da casa da residência dele. Então isso realmente me comove porque a gente vê a necessidade das pessoas que realmente a gente tem que fazer alguma coisa. Então nem tudo é possível, obviamente, mas o que está possível, até às vezes o que não está, a gente tenta esticar um pouquinho para conseguir ajudar. O Poço do Coutinho foi um desses casos. O Poço do Coutinho é um desses casos, onde as pessoas conhecem, né? Hoje a gente tem, tem muito contato com as pessoas ali, já tinha antes, agora mais, né? Então toda vez que o vizinho consegue a internet, ele já pleitia para outro vizinho, para outro amigo. Como é que eu vou falar com o Felipe? Não, Felipe, tem como ver, tem coisas que eu não consigo, que ele passa pro projeto. Demora sempre um pouco mais, porque precisa de um projeto para analisar direitinho o posteamento, depende de alguns aspectos que estão além, né, da parte de projetos, porque o projeto ele é simples de ser feito pela parte de engenharia. Ele faz o projeto, mas lá a dinâmica é diferente. Chega lá, o poste não está no lugar onde deveria estar. O poste está a 300 metros de distância um do outro. Então tem características que... E ali vai hoje? Vai até Posse? Chega vai até Tomascar. Vai até Tomascar, ele vai até Muri. Isso aí, a gente atende toda essa região lá na Posse. Toda essa região ali, Tomascar, inclusive Tomascar. E só a Connect alcança? Não, eu acho que a gente tem hoje mais empresas. O pessoal animou também a entrar. Eu acho algumas pessoas que têm algumas... Mas a Connect foi a primeira a entrar. Antigamente tinha um que atendia no rádio. Tá. Não, no seu sistema de fibra ótica, nós fomos a primeira empresa a entrar. Né? A gente até teve algumas dificuldades, igual eu te falei, que o investimento foi um investimento considerável para a época, porque você pensa só, você falou que 9 quilômetros, lá eu lembro que o último trecho nosso de cabo dava 20 e poucos quilômetros. Não, 9 quilômetros até a Posse. Sim, então, estou tentando lembrar que... Aí tem mais 9 para Tomascar. Então, deu 20 e poucos quilômetros. De Posse até Tomascar é mais 9. Aí a gente pensa assim, um exemplo, aquele projeto que foi feito ali, vou dar um exemplo aqui, eu não consigo mensurar quantos clientes tem. Tem 100 assinantes. Estou aqui mensurando hipoteticamente. Aquele empreendimento que eu fiz lá, se eu pego, vamos dar um exemplo aqui, você pode escolher qualquer bairro. Escolhe um bairro de Rio Bonito aí, qualquer um. Bela Vista, olha que é um bairro maior, eu acho, um pouco.
o mesmo investimento que eu fiz lá, eu faria para Bela Vista para ter 500 clientes. Tô dando um exemplo hipotético. Então, realmente a dinâmica é complexa. Ela não é uma dinâmica muito fácil de ser feita. Porque ela é uma dinâmica que requer um investimento maior, teoricamente para um retorno menor. E toda vez que a gente tem um atendimento para ser feito lá, eu tenho estrada de chão de 9 km para o técnico percorrer para ir lentamente e voltar. Então o custo operacional de fazer isso funcionar na qualidade que a gente faz é realmente diferente. Não é um atendimento muito simples, não é... E às vezes eu tento imprimir isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas não... Poxa, mas o cabo está passando lá, mas tem uma dinâmica que ela tem para fazer do jeito que a gente faz. A sua prestação de serviço não é como um serviço público, né? Exatamente. Que é uma coisa oferecida porque é um direito do cara, porque ele paga imposto, né? Porque não, é uma coisa que... Perfeito. Você entrega então, se quiser, a gente sempre fala isso na área rural, a gente tem um comprometimento de atender, lá não é para deixar de atender. E falo dentro da empresa, não é para deixar de nenhuma viabilidade porque acha que está caro. Porque da empresa, antes tinha isso, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, ficou R$2.000 a instalação. Aí o cara fala assim, não tem viabilidade. Porque realmente é um valor significativo, não é um valor barato para a pessoa pagar. É um valor caro, mas vai puxar 5 km de cabo, por exemplo, não está cobrando nem um terço do que vai gastar. Sim. Então dava, eu falei, não, cara, é para passar o valor, independente do valor que vai dar. Se tiver uma pessoa, é 2.000. Se tiver 10 pessoas, é 200 para cada um. É porque o problema é que não tem quantitativo de pessoas. Perfeito. Então, às vezes tem uma pessoa, pô, é caro pra caramba. É porque tem um, cara. Se tivesse 10, era dividido para 10, porque o custo é o mesmo. Sim. Entendeu? O custo de eu puxar esse cabo, eu atenderia 10, mas não tem 10, só tem um. E aí vai ficando, é isso que às vezes as pessoas na área rural, às vezes ficam, poxa, tá querendo, né? Às vezes acha que tá superfaturando, ou acha que tá fazendo um valor, não é. Não é. E eu faço questão de passar os valores. É o investimento para um só. É o investimento para um só. Se tiver 100 pessoas, aí cai. Exatamente. Exatamente. É perfeito. A lógica é exatamente essa. Então hoje lá na empresa não tem nada que não tem viabilidade. Tudo tem viabilidade de acordo com cada projeto. Minha gente, conversamos aqui nessa tarde com Felipe Flores, comandante da Connect Internet. Conversando aqui conosco sobre o mundo corporativo, conversando sobre o meio empresarial e conversando conosco sobre saúde mental também, né? Felipe, foi um prazer grande recebê-lo aqui. Esteja sempre à vontade para voltar quando quiser, né? E amanhã, pessoal, seguimos recebendo aqui o Alaf, que é coordenador da saúde mental do município de Tanguá. Então vamos continuar conversando sobre Tanguá aqui, na pegada. O Alaf é psicólogo e é coordenador de saúde mental do município. Felipe, muito obrigado, meu irmão, pela sua visita aqui, sua presença e suas palavras finais aí para os nossos colaboradores aí, que são aqueles que nos ouvem, que nos seguem, que vão nos acompanhar depois, né, pelo YouTube, pelo Facebook. O programa vai ficar aí, tem a moçada que chega de noite em casa e vai assistir. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, né? Eu não posso estar mais feliz de começar o ano mais uma vez, né? De vir aqui, poder trocar essa ideia com você, de bater esse papo e de estar aqui, né? Com todo esse povo que eu tenho certeza que a maioria me conhece na essência, né? De quando criança e até hoje, que acompanhou o meu desenvolvimento empresarial, quanto papelaria copiadora, quanto vendendo frango assado, depois com um bar, e depois com a pizzaria e burgueria, que era o famoso assim assado, né? As pessoas até hoje me procuram, pô, e aí o assim assado, cara? Isso foi um momento empresarial que foi importante na minha vida, foi bacana, me trouxe resultados, e hoje eu estou na Connect, que é um projeto que só cresce. Então eu fico feliz de poder vir aqui falar um pouquinho dos nossos projetos, dos objetivos que a empresa tem, e ser muito grato sempre a todos que acompanham a empresa, que me acompanham, que trocam comigo todos os dias, ideias, críticas, elogios, que hoje eu recebo muitos mais elogios. Dentro da sua despedida, o Felipe, que começou puxando fio lá atrás, juntamente com o sogro, né, para colocar a internet ali na rua, para ter uma internetzinha melhor.
Pensava que um dia ia chegar ao que é hoje a Connect Internet? Nunca imaginava, né? Porque não foi um projeto, né? E me causa estranheza. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. E me causa estranheza que tudo hoje dentro da empresa você tem que apresentar um projeto, né? Você tem que apresentar uma ideia, começo, meio e fim, aonde que a gente quer chegar até o determinado período. E quando eu comecei eu não tinha essa expectativa, né? Foi informalmente, conforme alguns já conhecem. Volto aqui para contar essa história novamente, que é uma história importante. Dá uma olhada nas entrevistas vida, anteriores aí que ele está contando a história. É um momento importante, né, na minha vida que aconteceu e a gente acabou tendo a percepção de oportunidade de negócio, né? Esse negócio começa com o meu sogro, igual você está falando, e aí foi acrescentado um outro amigo que era o Joelbe, que era um sócio que fazia parte da empresa. Hoje ele está em Itaboraí com um negócio, né, com a propriedade de nome dele, no ramo de internet também. Um abraço para os dois, fico muito grato, né, porque são pessoas que a gente é o que é porque trabalharam muito, acreditaram no projeto que eles queriam para a vida também, e a gente chegou onde chegou porque depende de cada um que se passou por um momento da empresa, que se dedicou para estar onde a gente está. Então é sempre gratidão e obrigado, né? Obrigado a vocês aí pela paciência, né? E pela audiência aí de estar com a gente aí até agora. Show de bola, minha gente. Abraço, muito obrigado. Volto amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Um beijo no coração de todos. A gente vai ficando por aqui. Valeu, minha gente. Tudo de bom. Obrigado aí pelo carinho sempre. Juan, obrigado, meu irmão. Juan Menezes aqui na nossa segurança aqui. Valeu, gente. Aqui, me desova lá rapidinho lá. Tem uma consulta agora. Aqui nós não terminamos ainda não, tá? Terminou não? A Rádio Jornal Fica nervoso, 1340. Não conta segredo ainda não. Apresentou. Já ia contar segredo, não. Flávio Azevedo.